povo gosta de ouvir a pastora. E a pastora tem uma palavra de Deus para ministrar. Amém? Que Deus abençoe, pastora. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Amém. Alegria estar aqui na casa do Senhor, podendo trazer e ministrar a palavra dele. Amém? Queridos, hoje Deus é tão poderoso que tudo que Ele foi falando, Ele vai, desde o primeiro momento, confirmando, né? Aquilo que Ele prepara para nós. Então, quando o pastor começou aqui, ele confirmou algo que Deus tinha colocado no meu coração. E a gente vai estar falando sobre isso aqui durante a palavra e depois no final do culto. Amém? Então, eu queria te pedir que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Números 21, a partir do versículo 16. Eu tenho estudado o livro de Números e eu já comentei aqui com vocês que esse ano Deus tem falado de forma poderosa através desse livro da Bíblia. De uma forma como nunca, eu já li várias vezes, mas esse ano foi diferente, porque a cada capítulo, Deus tem uma revelação nova para a minha vida, e tem mexido muito comigo, nessas palavras desse livro. E lá no livro de Números 21, versículo 16, a partir do 16, tem uma revelação de Deus ali para nós, e eu gostaria de ler com a igreja, amém? Já acharam, irmãos? Amém. Diz assim: e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, povo, e vós cantai dele. 18. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matana. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, peça que o Senhor fale com você nessa noite, que Ele traga uma revelação da palavra dEle para o seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar a Ti, o Deus Todo-Poderoso, Deus que tem o domínio das nossas vidas, que conhece as nossas necessidades, que sabe, ó Deus, porque estamos aqui, porque fomos gerados. Deus, eu te peço que o Senhor venha revelar a cada coração a Tua palavra, e que ela possa fazer diferença nesses dias de sequidão, de terra árida, de dias difíceis, de enfermidade, de tantas mortes. Deus, que essa palavra ela possa brotar com água viva no coração de cada um. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale através dos meus lábios, e que, Senhor, a Tua verdade seja revelada aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando eu estava lendo essa palavra, logo embaixo na minha Bíblia, ela tem algumas, como chama? São dizeres ou frases ou orientações. E aqui ele fala a dinâmica do grupo, não é roda de rodapé não, né? Nota de rodapé não. Eles são textos que na minha Bíblia ele tem. E aqui ele fala, o nome dele chama-se Dinâmica do Reino. E quando eu estava lendo esse texto, tinha uma partezinha que falava da vida de louvor, e me chamou a atenção, porque esse texto, ele fala de 3 coisas, né, que a gente irá meditar hoje nessa noite, 3 elementos, que é o poço, que aqui a gente fala, né, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés. Ele fala de um poço, ele fala das ordens do Senhor para Moisés, ele deu uma ordem para Moisés, e ele fala de um povo que cantou um cântico. Ele tem 3 instruções aqui para nós, sobre esta palavra específica. E o título que eu coloquei foi Louvor em tempo de poços secos. Amém? Louvor em tempo de poços secos. E a gente estava falando sobre isso, né? Fábio começou dizendo que os nossos irmãos da Assembleia, eles têm um hábito de fazer campanhas de louvor, de 100 cânticos, de palavras de adoração, de exaltação a Deus, de abrir a boca e louvar a Deus. E isso é tremendo, porque o louvor ele tem diferença em tempos de poços secos.
né? E aí eu quero meditar um pouquinho sobre isso, sobre esses 3 elementos. O que são os poços, né? O que é um poço, irmãos? Quando eu fui buscar no dicionário o que significa poço, o significado dele é bem simples. É uma abertura cavada no solo para exploração de água. Geralmente, um poço ele é cavado no lugar onde não há água corrente, não há um açude, não há um lago, não há uma lagoa, não há um ribeiro, não há uma água corrente. Eu brinco a gente lá na fazenda, né, Fábio? Teve um poço na fazenda Cristo Rei, que o Gleiciano lembra bem disso aqui. E lá na fazenda nós tivemos uma época que não tinha água, né? Tínhamos que providenciar água. E começou-se a cavar um poço ali. E a Nicole brincava, disse que tudo que o Fábio ia falar, não posso agora, porque estou cavando o poço. Ela disse, pai, esse poço está para chegar no Japão, e a gente não acha essa água, porque foi quase que um ano ele falando, não posso fazer isso porque tem o poço. Irmãos, mas um poço, ele é cavado num lugar onde não existe água, para poder saciar de água, para a água trazer fonte de alimentos, para regar a horta, para dar água a quem precisa, para dar de beber a quem necessita. Nós sabemos, quem já passou por falta de água em casa, sabe o desespero que é, né? A gente fica numa situação, porque vai fazer comida, precisa de água, vai limpar a casa, precisa de água, vai lavar uma louça, precisa de água, vai limpar tudo, está com sede, precisa de água. E esses poços, ele tem essas funções. A única função dele é produzir água. Mas esse povo, a Bíblia diz que e partiram para Beé, e este é o poço do qual o Senhor disse, ajunta o povo e lhe darei água. Era um poço que não tinha água. Deus falou, olha, ajunta eles porque eu vou dar água. Eles estavam num local que tinha um poço, mas não havia água. Irmãos, um poço sem água, ele não tem valor algum. Um poço sem água é somente um buraco perigoso para alguém cair dentro e causar prejuízos ainda por cima. Um poço sem água, ele não tem valor. Ele não tem significado, ele não tem... como é que se fala? Não tem razão de existir, né? Não tem razão de existir. E nossas vidas, muitas vezes, em muitas situações, estamos como poços sem água, áridos, vazios, sem função, sem utilidade. O pastor cantou, né? Estou voltando à essência de quê? Da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós, cristãos, sem a água viva, sem a essência da adoração, nós não temos significado, não temos valor, não temos utilidade, porque foi para isso que Deus nos criou. Então, os poços vazios, eles podem representar a terra deserta do nosso coração, podem representar a aridez da nossa vida espiritual. Quantas vezes, irmãos, nós já nos sentimos assim, vazios, sem nada para oferecer a alguém. Quando alguém chega para te pedir uma palavra e você olha para aquela pessoa, às vezes você diz, meu Deus, se ele soubesse como eu estou, ele nem me perguntava nada, nem falava nada, nem me pedia uma oração. Eu que estou precisando de oração. Alguém já passou por isso? Ou só eu aí? Já, né? Porque muitas vezes nós estamos como esse poço de Beé, né? Um poço do qual não havia água. Essa falta de água em poços, irmãos, representa tempos difíceis. O tempo que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis, onde a gente olha para um lado, a morte, olha para o outro, a desespero, olha para o outro, a frieza espiritual, olha para todos os lados e parece que não há fonte de água viva para nós podermos nos segurar. Parece, irmãos, parece. E aí a Bíblia narra
Também eu quero que você abra sobre outra história que fala sobre águas, que também Deus manda abrir poços, cavar covas, que está lá no livro de Reis, 2 Reis 3, versículo 11. E nessa história, ele conta a história de 3 reis. O rei de Edom, o rei de Israel e o rei de Judá. Ele conta a história desses 3 reis, 2 Reis 3, 11, aí diante, diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença do rei de Judá, Josafá, eu não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor: Fazei nesse vale muitas covas. Irmãos, essa história que você puder depois ler mais acima, ela é poderosa. 3 reis saem para pelejar contra os moabitas, e ali ele sai com 3 exércitos, numerosos exércitos para essa guerra. E quando eles estão indo guerrear, eles andam 7 dias ali já para guerrear, indo ao encontro do inimigo, e de repente eles olham um para o outro: não há mais água para beber. Imagina, irmãos, você com um exército de pessoas sedentas, com muita sede, e não há mais água para beber. Não há mais como alimentar o gado, não há mais como dar água para os cavalos, não tem mais como dar água para os guerreiros, para os comandantes do exército, para os soldados que estavam ali para guerrear. A língua grudando no céu da boca desses soldados. E os reis se desesperam. E Josafá conhecia a Deus. E ele pergunta para o rei de Israel: Por acaso não tem um profeta de Deus aqui? E um servo lá do rei de Israel diz: Não, tem Eliseu, manda chamar ele. Não, nós vamos até ele. Foram até ele. Os 3 reis foram até Eliseu. Quando Eliseu olha para o rei de Israel, disse: Ei, vai buscar os seus profetas. Você não gosta, né, deles? Você não quer o que eles profetizam? Vá até eles. Mas ele diz: por respeito a Josafá, um homem que conhecia a Deus, traz tangedores aí. Tangedores eram músicos, irmãos. Traz um tangedor aí, coloca a música aí, que eu vou orar. E quando ele orou, o poder do céu desceu. E a Bíblia diz, ele vira para eles e fala assim: exércitos, reis, está vendo esse vale? Não tem água, não tem nada. Mas nesse vale, cava covas, poços. Porque eu vou mandar água. E não vocês, ele vai mandar água. E vocês não vão ver nem vento e nem chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Irmãos, há um poder aqui nessa palavra. E é sobre isso que eu quero que a gente medite. O que Deus quer para nós, através do louvor, de um tangedor, daquilo que Ele disse lá no Números, que Ele vira e fala: diga, ajunta o povo que eu lhe darei água. O que Deus quer falar conosco?
Imagina a cena, 3 exércitos, 7 dias no deserto, sem água, e aí Deus vai lá no deserto. Quem sabe como é um deserto? No deserto de dia, pastor teve lá, como é? Escaldante. Você imagina, debaixo de um sol, você morrendo de sede, desidratado. E de noite, como é a noite? Frio abaixo de 0. E Deus vai lá e diz através do profeta: vai para esse solzão, ou para esse friozão, e cava. Olha para esse lugar aí e cava. Mas vocês não vão ver nenhum sinal, nenhum ventinho. Lembra que quando começa a chover, a primeira coisa que a gente sente é aquele ventinho de chuva, a gente já olha para o céu e diz: ixi, vem chuva. Aquele vento, e ele diz: vocês não vão sentir nenhum vento. E nem vão ver chuva. Irmãos, é mais ou menos o que nós temos vivido esses dias. A igreja tem orado, e aparentemente não vem nenhum vento e nenhuma chuva que mude essa história, que mude essa situação. Tem uma canção que diz assim: tá sofrendo, louve, precisando, louve, não importa, louve. Como é que é? Seu louvor. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Vamos cantar, pastor? Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Irmãos, essa palavra é poderosa, porque Deus pega e fala: traz o tangedor, e vamos adorar. Deus fala para a gente adorar quando os poços estão secos. Vamos levantar e adorar? Vamos cantar? Depois nós vamos continuar, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, oh aleluia, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Queridos, esses reis estavam ali e Deus fala: traz um tangedor, comece a adorar quando os poços estão secos, quando a sua vida não tem mais sentido, quando você está passando por necessidades. Comece a louvar, comece a adorar. E Deus fala para aqueles reis, como fala lá para Moisés. Deus fala: junta o povo,
Sabe o que Deus está falando? Nós não podemos ficar sós. Nós precisamos louvar juntos, em uma só voz. E não é um louvor, irmão, que você só escuta. Sabe, quando você está deprimido, quando você está com medo, quando você está com ansiedade, Deus está te falando, abra a sua boca e cante audivelmente. Sabe, comece a declarar, comece a falar. E ele fala aqui, ajunte o povo a poder na reunião de pessoas. Irmãos, a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali, sabe, está chorando, louve, está sofrendo, louve, mas louve junto com os irmãos. Louve na adoração ali na sua casa também, junto com o irmão que está tocando ali aquele CD, aquele pendrive, aquela música do YouTube. Mas louve. A Bíblia diz que há fortalecimento quando estamos juntos. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, se estiver só caindo, não haverá quem levante. Também, se tem dois dormirem juntos, eles podem se aquentar, ficar quente, né? Mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, quando ali Deus dá aquela palavra para Moisés, lá no deserto de Beer, lá em Beer, eles partiram para Beer, naquele poço ele diz, ajunta o povo e lhe darei água. Irmão, você que está na sua casa, é tempo que você que pode estar aqui, é tempo de você voltar. Sabe por quê? Porque na sua casa, às vezes você sozinho não dá conta, mas juntos, nós juntos podemos. Deus vai dar água quando estivermos juntos. Quando nós estamos juntos, há parceria. Quando nós estamos juntos, nós podemos dar suporte um ao outro. Quando nós estamos juntos, nós podemos cuidar um do outro. Quando nós estamos juntos, nós podemos proteger um ao outro. Irmãos, como é difícil andar sozinho. Quando a gente está deprimido, triste, quem já passou por depressão sabe, a gente quer se isolar. Mas quando a gente se isola, a gente piora. Quando a gente se ajunta, a gente consegue se fortalecer. Oh Deus, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Queridos, essa pandemia, ela veio para roubar isso que a gente tem, que é a unidade. Ela quer tomar aquilo de precioso. Eu sei que a irmã Luzimar, ela estava ali na casa dela doente, não podia estar aqui. Muitos estão em casa doentes, não podem estar aqui. Mas quando nós, como povo de Deus, que podemos estar, que estamos sãos, bem de saúde, precisamos nos reunir para fortalecer. Quantas vezes nós estivemos juntas aqui intercedendo pela vida dela, pela vida da irmã Gera, aqueles que estavam enfermos, e ali o Senhor decretou a bênção, porque na unidade há poder. Mas tem algo, irmãos, quando a gente lê a história lá de 2 Reis 3, né, que a gente foi lá em 2 Reis 3, o rei Josafá, ele resolve se unir com o rei de Edom e o rei de Israel. Só que aquela unidade, aquela união não era de Deus. Por quê? Porque aqueles homens não conheciam o poder de Deus, não conhecia quem era o Deus poderoso que podia mudar. Deus, ele não quer que você se reúna com pessoas que vão te colocar para baixo.
que vão minar a sua fé, que vão te afastar dos caminhos do Senhor. Deus quer que você reúna com o povo dele, com os teus irmãos na fé, porque quando Josafá se reuniu com aqueles homens, a Bíblia diz que ele escolheu mal as pessoas para estar juntos. Algumas vezes o nosso problema é o nosso ciclo de amizades. É aquelas pessoas que nós temos nos associado. São pessoas que têm te levado para caminhos de morte, para destruição do seu lar, ferindo a sua esposa, ferindo o esposo. Pessoas que têm te levado para a bebida, têm te levado para lugares de morte, irmãos. Você precisa ajuntar o povo que Deus falou para Moisés. Foi um povo que conhecia ao Deus de milagre. Era um povo que sabia que Deus abria o Mar Vermelho. Era um povo que conhecia o Deus que abriu o Rio Jordão. Era um povo que tinha ciência da nuvem que andava sobre eles para não deixar o sol escaldante do deserto os matar. Era um povo que nunca tiveram as suas roupas desgastadas durante o deserto. É esse povo que Deus quer que você se ajunte. Não é um rei como Jorão, rei de Israel, que simplesmente o profeta nem queria ver, porque sabia que tudo ali nele era em verdades e mentiras, que o rei Josafá estava se juntando a um povo que iria destruí-lo. Mas por misericórdia, como ele diz ali, ele diz: se eu não respeitasse a presença de Josafá, não olharia para ti e nem te veria. Irmãos, por conta daquele homem, Josafá, aqueles 3 exércitos não morreram. Por conta daquele homem. Josafá também poderia ter perecido. Mas pela aliança que aquele homem tinha com Deus, Deus poupou pela misericórdia. E olha que lindo, nós precisamos de pessoas de fé, que conhecem o poder de Deus ao nosso lado. Em momentos de lutas, de guerra, de dor, de depressão, ansiedade, não fique sozinho. Junte-se ao povo de Deus, especialmente um povo que louve. Amém? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente e abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Irmãos, não dá vontade de parar de adorar, né? Dá vontade de parar aqui a palavra e ficar só adorando ao Senhor. Porque na adoração a gente recebe do nosso Deus. Na adoração a gente se enche da presença dEle. O medo sai, a ansiedade bate em retirada. E a gente pode ter a certeza do Deus que nós temos. Então olha só, lá no versículo de Números, ele diz assim. Tem 3 pontos aqui, né? Primeiro, disse: este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunte o povo. Primeira ordem de Deus: ajunte o povo. Irmãos, está tempo da gente voltar a nos reunir com mais fidelidade, compromisso, cuidado, prevenção, distanciamento, tudo que é preciso. Mas é tempo da gente estar juntos, adorando ao Senhor. Amém? E ele diz assim, ó, instrução de Deus, ajunte o povo. Depois vem uma promessa de Deus: eu lhe darei o quê? Água. A Bíblia diz que Jesus é o quê? A água da vida.
Irmãos, ajunta o povo, que Ele vai derramar a presença dEle aqui no meio. Ajunta o povo, que Ele vai derramar a presença dEle. Água viva, irmão, para aqueles que precisam. Água viva para aquele que está sedento. Água viva para aquele que precisa mergulhar e sair sarado. Água viva para aquele que está deprimido com ansiedade. Ele vai te curar, porque Ele é água viva. Existia um poço onde as pessoas iam lá e colocavam os doentes naquele lugar, e quando eles saíam sãos. Irmãos, é desse poço que Deus está falando que a gente precisa mergulhar. É dele que nós precisamos mergulhar. É nele que nós precisamos mergulhar, irmãos. Hoje à tarde me bateu um medo, irmãos, um medo. Eu não sei, eu vi um colega meu que faleceu, que estudou comigo, e aquilo me bateu um medo, uma coisa ruim. E eu cheguei aqui ruim, mas no momento que começamos a adorar a Deus, o medo se foi. Sabe, na adoração, no louvor, os nossos medos saem. A gente precisa aprender a adorar, a louvar. Igreja, olhe para mim, entenda algo. Você precisa, como igreja, aprender a abrir a sua boca e a adorar ao Senhor, a louvar a Ele. Não importa se você fala, eu sou desafinado. Não importa. Abra a sua boca, cante alto, para que os céus ouçam, para que o inferno também ouça, e para que você ouça e receba aquilo que você está cantando. Sabe aquela coisa de ficar cantando caladinho? Não é tempo para isso. Não é tempo. Teve o tempo de ficar calado. 7 dias em volta ali daqueles muros de Jericó. O povo foi, fica calado. Mas chegou uma hora que Deus falou, grita. É hora de abrir a sua boca e gritar, cantar, louvar, adorar o Senhor. Chegou o tempo, este é o tempo. Aleluia. Irmãos, mas existe algo poderoso, que é o que a gente estava falando. E disse, então Israel cantou este cântico. E existe a responsabilidade do povo. A responsabilidade sua e minha é abrir a boca e cantar. É abrir os lábios e cantar. Irmãos, quando Deus ele fala lá em 2 Reis, olha só que lindo. 2 Reis, me ajuda a achar aqui, meu pai, sumiu. 3. Ele dizia assim, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, você não vai ver vento, você não vai ver chuva. Todavia, esse vale vai se encher de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E o 18 tem algo poderoso, versículo 18. Porque Deus está falando, abre a tua boca, adora, canta, porque eu vou no vale, você vai ver as águas enchendo, você não vai ver chuva, você não vai ver vento, não espere sinais, não espere uma palavra sobrenatural vir ao seu coração, não espere, eu tenho que sentir Deus falando comigo, não, nada disso. A Bíblia diz, Deus está falando, abra a sua boca e louve, adore. É isso que ele está falando. Ele já está falando aqui na palavra. E ele diz que vai derramar água naquele vale. Vai encher de tal forma que vai alimentar. Vai saciar a sua alma. Vai saciar o seu coração sedento. Vai saciar a sua vida. Mas ele diz mais. E se ainda isto é pouco. E se ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele também vai entregar os moabitas, às mãos, os seus inimigos. Se ainda isso é pouco, irmão. Se você acha pouco, Deus saciar a sua sede, alimentar a sua família, o seu gado, não deixar faltar nada nas suas despensas, porque você está adorando, Ele vai te dar mais. Ele vai te dar muito mais. Aqui Ele diz, vai dar aos inimigos na mão dos reis de Israel. Mas o que você precisa a mais, Ele vai te dar. Contudo, você precisa entender, comunidade cristã Ejuxalai, você precisa entender que não dá para a gente vir para o culto. Quando eu paro e falo, agora só a igreja. Irmãos, você não sabe como dói o coração, porque você fica esperando a igreja cantar e nenhuma voz sai. Sabe o que é isso, irmãos?
você não aprendeu o poder que há nesse louvor. Você ainda não entendeu. Por isso Deus falou, leva o povo a entender o poder que há no louvor. Leva esse povo a entender o poder que há no louvor. E se isso ainda parecer pouco, Ele vai te dar mais. Mais. Se saciar a tua alma sedenta, tá pouco, Ele vai te dar mais. Contudo louve. Contudo louve. Deus só quer que nós louvemos a Ele. Você que está na sua casa, irmãos. Você está às vezes sozinho aí, ou está acompanhado com a sua família. Louve, abra sua boca e louve. É tempo de já juntar o povo e louvar. E quando você falou, pastor, sobre os nossos irmãos da Assembleia, Deus tinha me dito para a gente vir à igreja durante essa semana, todos os dias, e cantar 10 louvores ao Senhor. Nós começamos amanhã, irmãos, uma campanha de 10 louvores diários. Amém? Eu nem sabia que o pastor Fábio ia falar isso. Eu não sabia. Mas nós vamos abrir a nossa boca e louvar. Amém? E eu quero convidar vocês todos que estão aqui para fazer parte dessa campanha. Talvez eu sei que às vezes fica difícil. Também não é fácil. Eu saio 6 horas do trabalho. 7h30 tem que estar aqui. Às vezes não dá tempo de jantar. Irmãos, mas venha adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Abrir a sua boca. Porque você vai ver muita água nos vales. E você vai poder dar água, alimentar com a presença do Espírito Santo. Não só você, mas a sua família. Aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que precisam. Se você está se sentindo como aquele poço, sem água, nós precisamos vir ao lugar onde há água viva. Amém? Vamos adorar? Vamos adorar? Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Junta o povo e adore. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você não vai ver nuvem, não vai ver chuva. A gente precisa o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então, aleluia, adore. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia.
chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Queridos, eu quero convidar você que estava se sentindo às vezes como esse poço vazio de águas, e hoje você quer mergulhar nessas águas do louvor e da adoração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você fica distante um do outro, mas eu queria pedir o pastor para orar com cada um de nós aqui, porque nós queremos um tempo novo de louvor e adoração. Queremos um tempo novo onde a gente entende o valor que o louvor tem em meio a dias difíceis, em meio a circunstâncias ruins, em meio a circunstâncias devastadoras como nós estamos vivendo esses dias. Eu quero te convidar nessa hora a você levantar as suas mãos ou se ajoelhar, conforme você queira, mas falar para o Senhor: Deus, eu quero mergulhar nessas águas, as águas do Espírito, através do meu louvor e através da